2 Coríntios 5:17. Aqui no verso 17 ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pergunta, irmão, o que são as coisas antigas? Quem quer que Deus tire essas coisas da sua vida? Os pecados, as condenações, as derrotas, os embaraços, toda a ação maligna são coisas que Deus quer tirar da sua vida. E como Ele faz isso? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para desfrutar de tudo aquilo que Ele nos proporcionou pela criação ali no Jardim do Éden. Mas nós sabemos que o homem virou as costas para Deus, ele se entregou aos desejos da carne, à tentação, e ele escolheu viver uma vida distante de Deus. Isso trouxe muitos embaraços, muita derrota, muita injustiça, muita miséria, muita maldição sobre o homem. E hoje nós vemos a humanidade sendo coberta pelas trevas. Mas ao mesmo tempo Deus proporcionou para nós uma nova oportunidade. E esta oportunidade está em Cristo Jesus. E a palavra diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Aquela criação que foi corrompida pelo pecado, aquela criação que foi sujeita pela tentação, pelo pecado, a ação dos demônios, a ação da maldição, você é tirado dali e é transportado em Cristo Jesus para um reino onde Deus estabelece o poder e o domínio dele. A palavra diz que nós fomos em Cristo Jesus transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a consumação plena dessa salvação, meu irmão, quando nós passarmos pela morte, ou então quando Jesus voltar, e Ele vai nos levar a ter um corpo glorificado, que não será mais sujeito à morte, nem às maldições, nem aos pecados, nem às misérias que estão atuando na humanidade hoje. Mas por enquanto nós temos o reino de Deus, mas ainda estamos vivendo nesta criação antiga, mas já não pertencemos mais a ela. Por isso que a palavra diz que nós somos peregrinos, e nós temos uma expectativa melhor. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? E a nossa responsabilidade é levar essa esperança, esta palavra, com fé adiante. Graças a Deus por aqueles que se batizaram hoje, que se batizaram este ano. Graças a Deus pelos tempos que a Fonte da Vida tem aberta. Inauguramos este mês em Samambaia. Vamos inaugurar em breve em outras regiões de Brasília e outras regiões do Brasil. Graças a Deus por isso, porque nós estamos levando esta mensagem. O fracasso, a derrota, a condenação, a tristeza, a solidão, a miséria, são coisas antigas, e Deus quer tirar ela da sua vida, e Deus quer construir para você algo novo em Cristo Jesus. Quem recebe diz amém. Quem está experimentando isso na sua vida diz amém. Então levanta as mãos, fala: em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Bem forte, fala: em Cristo Jesus eu sou nova criatura. Nenhum poder maligno, nenhuma herança maligna que dominou a minha mente, que dominou o meu corpo no passado, ela pode me dominar. Eu sou nova criatura, para uma nova herança, para uma nova vida de santidade, de poder, de vitória em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão: em Cristo Jesus você tem vitória. Fala: em Cristo Jesus você tem alegria. Amém. E no verso 18 ele nos especifica mais claramente a obra de Deus. Primeiro ele diz, verso 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo diz que não depende do homem, mas Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para nos trazer essas boas novas,
para nos oferecer o perdão, para nos oferecer a cura, para nos oferecer a redenção mediante o seu sacrifício. Tudo provém de Deus. Que bênção, meu irmão. E qual é a responsabilidade? Qual o ministério? É o ministério da reconciliação. E eu estou falando isso porque nós estamos encerrando a campanha, o desafio de Elias. E na cartela que nós temos, Elias orou a Deus, porque a nação havia se corrompido, a nação havia negado a Deus, havia rejeitado a Deus. Alguns até se declaravam que servia a Deus, mas no seu coração estava envolvido nas coisas do mundo, debaixo da maldição e domínio de Satanás. E a palavra diz que Elias foi levantado naquela geração. E ele desafiou aquele povo, ele desafiou a geração dele. Ele falou: se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal. E ele lançou o desafio, ele falou: olha, vamos construir um altar. O Deus que responder com fogo, ele verdadeiramente é Deus. Meu irmão, e na igreja Fonte da Vida, em nossas campanhas, em nossos cultos, em nossos eventos, nós estamos levantando o altar de louvor, o altar de adoração, o altar de clamor diante de Deus, e o fogo de Deus tem sido derramado, e nós temos confirmado que Ele é Deus, que Ele nos ama e que Ele está lutando pelo nosso bem. Quantos podem dizer amém por isso?